presente, ó Pai, pelo primeiro culto dos jovens desse ano, ó Pai, eles que estão próximos do congresso. Dai a graça, Pai, dai a vitória, abençoa essa juventude, ó Pai, dai graça, Senhor, a eles, cobrindo eles com o seu manto e com o teu sangue, abençoa, Pai, a igreja, desde a criança do ventre ao ancião da igreja, dai a graça, dai a vitória, acampa o anjo na calçada, um na escada, um na porta, um na nave, e outro no altar da igreja, abençoa a Lucimara e o Wagner, dai a graça, dai a vitória, eu te louvo, eu te glorifico, meu Senhor, pela destra e pela justiça da tua palavra, abençoe a amada igreja lá do estado do Paraná, pastor Misael e Maria José, ó Pai, e seus obreiros, membros do nosso ministério, ali naquele lugar, Pai, ó Deus, nos cobre com o teu manto e com o teu sangue, abençoe, ó Pai, a amada mocidade e a sua diretoria, e abençoe esse culto, ó Pai, cobre com a tua graça, com a tua vitória, e que teu Espírito Santo venha falar em nossos corações, e esteja em nosso meio, para a tua glória. Amém. Vamos receber a serva do Senhor, aplaudindo Jesus. Amém. Fala a igreja da paz do Senhor. Amém. Prazer imenso estar aqui nesse primeiro culto de jovens do ano. Agradeço pela vida de cada jovem, de cada irmão que está aqui. E aproveitando que estamos em pé, convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Números, capítulo 23, do versículo 19 até o 23. Números, capítulo 23, do versículo 19 até ao 23. Isso, pastor, Números 23, do versículo 19 até o 23. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Amém, irmãos, podem se sentar. E nessa passagem, é uma passagem que o povo de Israel estava no deserto, eles tinham saído do Egito, e eles estavam vagando pelo deserto. Então Moisés pede ao rei Balaque para que eles passem no meio da cidade, para que eles possam continuar o itinerário dele. Mas Balaque ele não permite, e ele, de certa forma, se ira contra o povo de Israel, e ele chama a Balaão. E ele chama a Balaão com o intuito de pedir a Balaão que amaldiçoe o povo de Israel. Então ele vai e chama Balaão, e a princípio Deus diz a Balaão que não é para ele ir até Balaque. Mas então Balaque insiste, manda novamente outros príncipes atrás de Balaão. Então Deus fala a Balaão que ele pode ir, mas que é para Balaão falar tudo conforme o Senhor ordenara a que ele falasse. Então ele foi, e por várias vezes Balaque tentou fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus estava com aquele povo desde o momento que ele os tirou da terra do Egito. E se Deus ele começa algo, ele termina, porque como diz a palavra, ele não é o filho do homem que minta, que se arrependa e que se volte atrás. Então, irmãos, se Deus começou algo na nossa vida, na vida de vocês, não temas. Se algumas pessoas tentam te desanimar, dizendo que não vai acontecer, que não vai se cumprir, não tema, continua perseverante no Senhor, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e para cumprir.
E aqui diz que Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. E por isso, ele não via motivos para amaldiçoar aquele povo. Ou seja, a gente tem que andar em retidão com o Senhor. A gente tem que adorar Ele em espírito e em verdade, sendo santo, porque aquele que nos chamou é santo. Então, se nós fizermos a nossa parte com o Senhor, se nós seguimos a identidade de Cristo, Ele vai nos abençoar e vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele tem a cumprir nas nossas vidas. Basta nós sermos íntegros, fiéis e confiarmos de todo o nosso coração ao Senhor. Entregarmos todo o nosso coração e nossa confiança ao Senhor. Amém? E desde já vamos louvar ao Senhor com a orquestra e as palmas louvam a Deus.
pela vida de cada um que faz parte dessa orquestra maravilhosa. Glória a Deus por cada nota entoada, seja tudo por Ele, para a glória dEle. E falando um pouco mais sobre essa passagem que eu acabei de ler, irmãos. O povo de Israel não fazia ideia que Balaque estava querendo que Balaão amaldiçoasse aquele povo. E Deus deu livramento a eles. E quantas vezes Deus nos dá livramentos que a gente nem vê, que a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, independente da gente não ver aquilo que Deus faz pela gente, mas nós temos a certeza que Ele sempre está fazendo algo por nós, Ele sempre está nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Por isso também é muito importante a gente sempre orar antes de sair de casa, pedir a proteção de Deus, porque a gente não sabe o que a gente pode encontrar por aí, a gente não sabe quais pessoas estão querendo o nosso mal, mas Deus é fiel e poderoso para nos livrar, nos proteger de tudo isso. Amém? E antes de começar, de passar a oportunidade para a banda Ministério de Louvor, gostaria de já dar a oportunidade para os jovens. Começando com o Celso. As palmas louvam a Deus. Eu vou ler em Números 21, do 4 ao 9. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão ou água? Estamos enjoados da comida ruim. Queria lembrar também que a tradução da minha Bíblia é diferente, então pode estar diferente para vocês, se forem acompanhar. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e nisso morreram muitos de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ora ao Senhor, pedindo que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma das cobras, se olhasse para a serpente de bronze, era curado. O primeiro ponto que eu quero trazer sobre esses versículos é a ingratidão. Porque o povo de Israel, nesse momento, já foi mantido por Deus por muito tempo, foi sustentado por Deus por muito tempo, foi liberto da escravidão e tudo que eles passavam graças a Deus, e mesmo assim, num momento de dificuldade, não hesitaram em reclamar, não hesitaram em desanimar. E quantas vezes não é assim também na nossa vida? A gente tem coisas boas, a gente vive bem, Deus não deixa faltar nada, mas o primeiro problema, mesmo que talvez bom, nós lembramos sim de reclamar e não de agradecer pelo resto. Mas eu queria falar sobre outro ponto, que eu vi que era uma dúvida bem comum sobre algumas pessoas que eu conversei sobre isso, e também, na verdade, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei pensando nisso, porque é dito que não devemos fazer imagens de escultura e não devemos idolatrar imagens, mas aqui é feito uma serpente de bronze. E aí o problema é que aqui acaba, mas um pouco mais para frente, em 2 Reis 18, no capítulo 18, onde começa o reinado do rei Ezequias. E aí, versículos 3 e 4. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. E aí, a parte que eu queria chegar. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia construído. Pois os filhos de Israel chamaram essa serpente de Neustã,
E até aquele dia ali queimavam incenso. Então, não é como se aquela estátua estivesse ali para ser venerada, para ser idolatrada. O povo não precisava se curvar, se ajoelhar. Bastava olhar e eles eram curados. Aquilo não foi um objeto de idolatria. Foi um exercício da fé do povo, que é algo que a gente precisava fazer também nos dias de hoje. Só isso, eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. A gente está fazendo a leitura da Bíblia, a gente está realmente em Números. E em Números agora, mas a gente estava lendo os livros anteriores, Êxodo, Levítico. E é impressionante como o povo, por qualquer coisa de ruim que acontece, eles já começam a se voltar contra Deus. Parece que eles esquecem tudo de bom que Deus fez para eles e voltam somente para aquela situação pequena que eles estão passando dificuldade e esquecem do Deus grande e poderoso que fez com que eles saíssem do Egito, que abriu o Mar Vermelho. E também no céu Deus jogou uma praga sobre o povo, porque o povo começou a murmurar. Mas, quando um homem quis amaldiçoar o povo, Deus não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, o reino da coisa cai na mão de Deus. É preferível que alguma pessoa faça mal para a gente, que o pastor sempre diz, e a gente peça para Deus para que livre a gente da mão dessa pessoa, dessa praga que jogaram contra nós, do que cair na própria mão do Deus vivo. Porque como o pastor diz, quando você cai na mão de Deus, quem é que pode tirar da mão de Deus, não é mesmo? Mas é incrível o trabalhar de Deus e o cuidado que Deus tem com nós e com aquele povo também no deserto, apesar de tudo, apesar da ingratidão que eles passavam, né? Que eles murmuravam pelas coisas que eles falavam contra Deus. Deus permanecia fiel com eles, apesar das pragas que eles jogavam, mas era para realmente para o povo aprender, né? Quanto que eles precisavam, eram dependentes totalmente de Deus. Agora a Ingrid tem liberdade, as palavras louvam a Deus. Eu queria ler Êxodo, capítulo 33, do versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem virás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei o favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que essa nação é o teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é pelo fato de andares conosco, de maneiras que estamos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Então, irmãos, nesse capítulo, logo depois, quando o povo começa a adorar o bezerro, né, que eles fizeram. E Moisés clama, né, pelo povo, pela misericórdia de Deus, e Deus perdoa. Só que Deus fala: eu não irei diante de vocês, porque senão Deus ia destruir eles, por causa da teimosia, né? Mas que enviaria um anjo e ele chegaria na terra prometida. E aqui Moisés está falando que não era isso que ele queria. Ele não queria só chegar na terra prometida com o povo, mas ele queria que a presença do Senhor estivesse com ele até a terra de Canaã e depois também, né? E é bem legal a história de Moisés e a intimidade que ele tinha com Deus, que a palavra diz que teve uma hora que teve um capítulo que fala que Moisés falava com Deus como se falasse com um amigo. E é muito bonito ver a intimidade que Moisés tinha. E ele queria isso, né, para a vida dele e para o povo também, né? Porque dá para ver que ele sempre intercedia para o povo, ele sempre orava, né? Ele não queria só para ele queria para o povo. E fazendo isso para a gente, trazendo para a gente,
que, independente dos nossos objetivos, que a gente sempre venha colocar a presença do Senhor como o mais importante. Que a gente venha entregar, sim, nosso objetivo, mas venha falar para o Senhor, que a sua presença venha comigo, senão que isso não venha acontecer. Que é difícil, mas que a gente venha colocar a presença do Senhor como o mais importante nas nossas vidas. Amém? E essa Tem Jesus conosco no barco, tudo dá certo. Agora o Mateus tem a oportunidade, é só nós louva a Deus. Fala, igreja do Pai Senhor. Eu vou ler 2 Coríntios 9, somente um versículo de vocês, diz assim: E digo isso, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia abundância, e abundância se fará. Esse versículo diz que colhemos o que plantamos. Se você estuda muito, no futuro você vai colher uma escola boa, ou até mesmo um emprego bom. Ele vai levar isso para Deus também, porque o que segue a Deus, faz o que Ele quer, ele vai para o céu, e o que não segue, não quer nada com nada, a gente sabe exatamente para onde ele vai. Cadê essa oportunidade de falar com Deus? Amém, glória a Deus. A Yasmin tem a oportunidade, é só nós louva a Deus. Versículo 11 e 12. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição. E quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, irmãos, esse versículo ele fala bastante que há muitas coisas que nós cristãos sofremos diariamente, que seria a discriminação, o ódio que muitas pessoas acabam despejando nos cristãos, mentindo sobre a gente, e esse tipo de coisa, e muitas vezes a gente acaba ficando triste, mas esse versículo ele também serve de uma consolação, que ele nos lembra que mesmo com toda essa coisa ruim que as pessoas acabam falando sobre a gente, ou nos deixam tristes, que a gente, por causa disso, o Senhor, muitas vezes a gente esquece que a gente sofreu isso, mas o Senhor ele não esquece que a gente sofre por Ele. Então, aí, por isso a gente recebe a nossa recompensa, que seria um grande galardão no céu. E eu dou essa oportunidade de falar de Deus. Amém, aleluia. Agora o Nicolas tem a oportunidade de estar no Salvador. Salve a igreja do Pai Senhor. Eu vou falar em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anime-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Esse versículo nos mostra que a melhor coisa que podemos fazer é esperar em Deus, porque através da nossa obediência e perseverança, Ele vai nos capacitar para essa oportunidade de estar com a Deus. Amém. Sara tem a oportunidade de salvar as louva a Deus. Toda a igreja que é o Pai do Senhor. Eu vou falar em Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos, nessa palavra, fala que nós temos que primeiro buscar estar na presença de Deus, primeiro estar na casa dele, e não se preocupar com as demais coisas, porque é ele que vai nos acrescentar em nossas vidas, e somente confiar nele. Agradeço a oportunidade e as mãos de Deus. Amém, aleluia. Natan tem a oportunidade de estar na louva a Deus.
Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, irmãos, aqui Paulo está falando sobre um esporte que provavelmente na época devia ser, não sei assim, devia ser a maratona, né? Que a Roma, quando começou a crescer, cada país que ela dominava, ela pegava uma coisa boa. Quando Roma dominou os Medo-Persa, eles pegaram as leis. Quando dominaram a Grécia, pegaram a cultura da filosofia, as culturas dos deuses e os esportes. E aqui Paulo está falando sobre os atletas, sobre os sacrifícios que eles fazem para alcançar seu objetivo. E a gente vê que hoje em dia passa na televisão, ano que vem vai ser as Olimpíadas, e vê os preparativos dos atletas. Muitos atletas, principalmente aqui no Brasil, não têm apoio do governo, e eles se viram, eles treinam em praça, em galpões abandonados, mas com o objetivo de um dia alcançar a medalha de ouro. E assim tem que ser a gente. Muitas vezes colocam um obstáculo nas nossas vidas para tentar nos desanimar, para tentar nos afastar da presença de Deus, e a gente tem que passar por cima disso. Ontem eu estava assistindo um filme chamado Jamaica Abaixo de Zero, que conta a história de um corredor que o sonho dele era entrar na Olimpíada. E no dia do teste, aconteceu um acidente no meio do percurso que ele não conseguiu passar. E o sonho dele era entrar na Olimpíada. E ele pesquisou de qualquer maneira para conseguir entrar, e é onde ele viu o Olimpíadas de Inverno. E ele juntou uma equipe onde na Jamaica não tem neve. E para eles treinavam no barranco, com um carrinho velho lá, mas o sonho deles era chegar nas Olimpíadas. E tem duas pessoas na vida que são aquelas pessoas, umas que colocam o obstáculo, elas mesmas se proíbem de conseguir alcançar aquilo que ela almeja, e outras que superam os obstáculos que a vida nos põe. Então que a gente venha superar os obstáculos, que a gente venha se abster, porque hoje em dia está cada vez mais difícil de viver nesse mundo. São muitas tentações, está muito fácil acesso às coisas erradas. Hoje em dia os jovens não têm mais medo igual antigamente, não tem mais respeito, vai pela cabeça dos outros. E principalmente nós jovens, né, que convivemos no meio de pessoas que não são evangélicas, e a gente vê que cada dia mais está gente usando droga, bebida, tendo relacionamento muito cedo. E isso muitas vezes as pessoas tentam influenciar, tentam nos constranger, porque a gente não faz parte desse mundo. Então que a gente venha conseguir superar, vencer esses obstáculos e mostrar para eles o Deus que nós servemos. Agradeço a oportunidade e as palavras a Deus. A diferença, para ir na contramão desse mundo. Agora o Gustavo tem a oportunidade de exclamação a Deus. Saúde os irmãos da paz do Senhor. Eu vou estar lendo em Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós estamos aqui na igreja e nós não nos damos conta do quanto é um privilégio estar na casa do Senhor, saber a palavra. O pastor mesmo disse que quando ele veio para o caminho do Senhor, que ele descobriu o tempo que ele perdeu lá fora, vivendo a vida do mundo, né? E nós vemos várias pessoas sendo preconceituosas contra os cristãos, tendo total reversa à palavra de Deus, e na verdade eles estão perdendo o tempo deles, né? Então, nós que estamos na igreja não devemos nem pensar em sair, nós devemos agradecer por estar aqui e poder estar vivendo a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque a gente pode
gente tem essa liberdade de vir para a igreja, adorar o Senhor, poder a oportunidade de ler a Bíblia, onde quer que a gente esteja. Tem muitos países que é proibido o evangelho, é proibido ser cristão, os cristãos são perseguidos, é proibido ter a Bíblia. Quantas Bíblias foram queimadas, rasgadas? E a gente aqui tem o privilégio de estar na casa do Senhor, de ler a Bíblia, de evangelizar pessoas. E quantas vezes a gente desperdiça essas oportunidades que a gente tem? Então a gente tem que fazer valer a pena essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos deu. Agora o Léo tem a oportunidade e as palmas louvam a Deus. Salve a igreja, Pai Senhor. Eu quero ler aqui em Números 14, a partir do 1 até o 5. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Então, irmãos, eu refletia, neste trecho, na leitura que a gente está fazendo, e eu, coloquei em contraste com a nossa situação em que nós temos. Nós estamos numa jornada, tal como os hebreus. Nós como a terra prometida que o Senhor nos prometeu lá no céu, na glória, onde habitaremos junto a Ele. Mas para isso nós temos que suportar todas essas adversidades que a terra nos impõe, este deserto que este mundo nos impõe. E diferentemente dos hebreus, desta geração de hebreus, nós de maneira alguma podemos deixar que essas situações tirem as nossas esperanças, nos seguem para as promessas do Senhor, tal como acabou cegando eles, eles estavam tão preocupados com a situação momentânea, tão apegados àquela terra, ao mundo, ao Egito, que eles se esqueceram completamente das promessas do Senhor e se esqueceram que o Senhor cumpre todas as suas promessas. E de maneira alguma nós podemos deixar que essas adversidades que nós enfrentamos, esse momento de pandemia, desemprego, tantas aflições que estão à nossa volta, tomem de nós a nossa esperança, a nossa fé, que nós temos que depositar dia após dia no Senhor, nas suas promessas. Se nós olharmos para a nossa volta, há tantos povos que vivem situações infinitamente piores, A gente pode refletir sobre os povos da África, Eu vi recentemente um documentário, sobre comunidades cristãs lá na África, E eles vivem numa situação de penúria extrema, eu acho que os irmãos devem saber, que o pastor às vezes conta, sobre missionários que vão para lá, situação tão horrível, que eles não vivenciam por um ano, nem por 10, mas por décadas inteiras, por gerações inteiras. Fome, guerras, pestilências, doenças, quer a contagem estatística de mortes de pessoas. O pastor fala sobre crianças que são enterradas ou perecidas, sequer há estatísticas. E mesmo assim, se a gente parar para analisar, nesses lugares, é onde a gente encontra as comunidades evangélicas mais fiéis ao Senhor, Aquele povo que sempre está correndo, independente daquelas circunstâncias tão horríveis, E isso se deve a uma coisa:
eles não estão olhando para a volta deles, eles não colocam os seus olhos e seus corações para as adversidades, mas eles estão voltados, olhando sempre para o além, para as promessas do Senhor, né? Eles estão voltados para a promessa do Senhor de uma vida eterna na glória. Junto a Ele viveremos para todo sempre. Então é isso, irmão. Eu agradeço a oportunidade e as palmas do bem ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Danilo tem a oportunidade e as palmas vão para Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu estarei lendo 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou ou como cibalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes e não se enfuma, não se ensobedece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se resente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo ele quer, tudo espera, tudo suporta. Então, basicamente, o que esse versículo diz é que não adianta nada a gente ter todo o conhecimento, entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se a gente não está fazendo isso com amor, com o intuito de que o nome do Senhor cresça e que o nosso nome diminua. Por exemplo, os fariseus, eles conheciam toda a palavra de Deus, mas eles queriam isso, conheciam para sua própria glória, sabe? Para os outros acompanharem, olha, esse é o cara, esse é o bom. Mas não, a gente tem que pregar o Evangelho para que o nome do Senhor cresça e, como eu falei aqui, o nosso diminua. E é isso que eu queria falar, essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Realmente, que Ele cresça e a gente diminua. E agora eu gostaria de chamar aqui a Yasmin, que hoje está fazendo aniversário. Gostaria de chamar ela aqui para a gente estar fazendo uma oração pela vida dela. Também gostaria de chamar a irmã Paula para estar fazendo essa oração junto com a igreja. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos agradecer pela vida dessa menina hoje. Senhor, nosso Deus, ainda na tua presença, Senhor. Eu agradeço pela vida da Yasmin, Senhor. Eu agradeço pelos dons da Yasmin, Senhor. E eu te peço, Senhor, derrama sobre ela o teu poder, Senhor. Que não falte, Senhor, a guia do Espírito Santo na vida dela, Senhor. Que ela possa realizar todos os seus sonhos. Abençoa os projetos, Senhor. Guarda Yasmin, Senhor. Guarda do pecado, do mundo, Senhor. Aquele segredo no coração dela que só tu conhece.
irmãos podem se assentar. Deus te abençoe muito, Yasmin, te cubra, te encha de bênçãos, de vitórias, te guie sempre. E agora vamos louvar ao Senhor com a banda do Ministério de Louvor, e as palmas louvam a Ele. Saudamos os com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para adorar e exaltar a Jesus, render a Ele honra, glória, louvores e adoração, porque tudo é para Ele. O Natal é uma palavra que eu li ontem, estava ministrando essa palavra ontem, e é uma nossa vida, a nossa corrida para o céu. Paulo ele estava falando de uma corrida, e que os atletas eles correm para pegar a medalha. Eu não cheguei a ser atleta, a pastora foi, só não seguiu carreira, mas ela ganhou muitas medalhas na vida. Então você imagina a sensação do atleta dele pegar uma medalha na mão e pegar um troféu na mão. Agora você imagine no nosso vida espiritual, quando nós chegarmos lá no céu, e Deus fala assim: olha, está aqui a tua coroa. Não tem sensação, acho que não tem como se explicar isso. Eu tive a oportunidade na Olimpíada de 2016 de segurar a tocha olímpica. Ela veio aqui para o polo esportivo, que passou por São Bernardo. Eu digo, nossa gente, só a sensação de você segurar a tocha olímpica, você vê ela acendendo a pira, aquela coisa toda, a coisa mais linda. Você imagina você ganhar uma medalha e um troféu. Então você imagina lá no céu, você correndo para ir para o céu e você chegar lá e Jesus fala assim: olha, você foi um campeão, você foi um vencedor, está aqui a tua coroa, está aqui a tua medalha, está aqui o teu prêmio. Não tem explicação para isso. Não tem. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, nós temos que sempre olhar para o alvo. Como foi falado aqui, não devemos murmurar pelos nossos problemas, mas sim agradecer e falar: Senhor, o Senhor é o alvo. Por mais que seja difícil a noite, o choro ele dura só essa noite, porque de manhã a alegria vem e o seu nome é Jesus.
que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se
no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, somos uma montanha de descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nada temerei, porque Ele é o meu Deus. Aleluia. Não temas, Deus está contigo.
Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória seja para o Senhor Jesus. Agora, convido a igreja a se colocar em pé mais profundo para a gente fazer uma oração pela vida da Esther, que vai estar ministrando nessa noite. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus, Deus, meu Pai, Senhor, Deus Jesus, Deus de glória, Deus de graça, Deus de poder, Deus tremendo, Deus glorioso, Santo Deus de Israel. Nesse momento, Senhor, na tua presença, Jesus, te agradeço porque o Senhor está aqui entre nós, te agradeço pelo teu mover, pelo teu trabalhar, Senhor, aleluia. Que eu te peço nessa noite, continua trabalhando em nosso meio, Senhor. Usa poderosamente a vida da tua filha, da tua serva Esther. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Abre a boca dela, Espírito Santo, que o Senhor fale através dela em nossas mentes, em nossos corações. Que nós possamos estar voltados, Senhor, a ouvir a tua palavra. Que a tua palavra entre em nossos corações e que ela trabalhe em nossas vidas, Senhor. Desde já te agradeço por tudo, Senhor. Glória seja dada ao teu santo nome. Amém. Aleluia. Agora Esther tem liberdade e as palavras do Deus. Salve, irmãos da paz do Senhor, amém? Então, irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui neste primeiro culto dos jovens do ano de 2021. Confesso que eu estou um pouco nervosa até agora, tá? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Capítulo 3, versículo 13 e 14. Vocês encontraram? Minha Bíblia ela tem uma tradução um pouco mais atual, então o contexto é o mesmo, são esses 10 versículos. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que me fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida na qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Quando a Luana me mandou mensagem falando que se perguntando assim, se eu queria pregar, eu aceitei e eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou falar? Mas Deus, Ele cuida de nós, Ele sabe de todas as coisas, e eu tocou no meu coração para falar sobre algo novo, sobre viver algo novo. Acho que a maioria que lembrou daquele louvor do Temuel, eu quero viver algo novo. Mas enfim. Para nós vivermos algo novo da parte do Senhor, nós temos que primeiramente entender o algo velho, né, que está aqui em Isaías, não precisa abrir, não precisa se levantar. Em Isaías 43, versículo 18. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Então, irmãos, nós temos que entender que não dá para a gente viver o novo de Deus nas nossas vidas sendo apegado ao velho. Não dá para a gente viver coisas novas sendo apegadas ao nosso passado. E o que pode ser esse algo velho? Algo velho pode ser traumas, mágoas, alguém que te fez mal, você ficou triste, um passado que não tem boas recordações, decepções, etc. E nós não podemos viver apegados ao nosso passado. Porque, como falou aqui no Filipenses, a gente tem que deixar as coisas que passaram para trás. Como que a
gente vai prosseguir olhando para trás? Não dá para andar para frente olhando para trás, não é mesmo? Então a gente tem que deixar o nosso passado no passado. Sabe, eu estava refletindo e já pensou se José teria se tornado governador do Egito se ele tivesse se apegado ao passado dele? Se ele tivesse se botado dentro de uma caixinha pequenininha, isolado, só apegado no que aconteceu na vida dele. Que os irmãos dele venderam ele, mostraram para o pai que ele estava morto. Já pensou se ele conseguiria ser governador do Egito se ele tivesse se apegado ao passado dele? Então nós temos que deixar o nosso passado para trás, porque acabou. Não vem mais, não vive o que aconteceu, tinha que acontecer. Foi gerado do Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado e para tudo há um propósito debaixo do céu. Então, tinha que acontecer e nós temos que deixar o passado para trás. Temos que deixar as coisas velhas para trás, porque não tem como viver o novo sendo apegado ao velho. O segundo ponto é o perdão, que fala lá em Efésios 4:32, que diz assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal. Aí você pode pensar, nossa, Esther, mas, nossa, aquela pessoa falou muito mal de mim, me detonou, mandou muito indireta, fez um mal muito grande para a minha vida. É mesmo? E se Jesus pensasse desse jeito? E se Deus pensasse desse jeito? E se Jesus virasse para Pedro falando assim: eu não vou te perdoar porque você me negou 3 vezes? Se Deus falasse para Davi: eu não vou perdoar o seu pecado de adultério? Se Jesus virasse para Paulo e falasse: eu não vou perdoar você porque você perseguiu aqueles que me seguiam? Já pensou se Jesus fosse assim para a gente? O que seria de nós? O que seria das nossas vidas se Jesus não nos perdoasse? O que seria de mim? O que seria de você? Então, nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. 70 vezes 7, não é mesmo? Temos que perdoar. Dependente do que a pessoa fez, também passou, você tem que perdoar. Não adianta ficar guardando mágoa. Não vai fazer você ir para frente. Isso não vai afetar a vida da pessoa. A pessoa vai estar lá, continuando vivendo, porque vai afetar a sua vida. Você que não vai conseguir progredir. Outro ponto é a preparação, que está aqui em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49, que diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que ouve minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra ela. A casa, porém, ela não se abalou porque havia sido bem construída. Mas o que ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como um homem que constrói uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Nós temos que estar preparados para receber o novo do Senhor. Não queira receber o novo sem estar preparado. Né? Porque Deus, Ele nos conhece melhor que nós mesmos e sabe da nossa maturidade espiritual. Agora eu vou perguntar aqui para os pais da igreja. Vocês dariam um celular para o filho de vocês sabendo que ele não está pronto para receber um celular? Podem responder. Não, né? Você não daria. É a mesma coisa com Deus. Ele não vai nos dar algo que nós não estamos prontos para receber. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar firmes. Se você não esqueceu o seu passado, se você não perdoou, você não vai receber. Você não está maduro o suficiente para receber o novo de Deus na sua vida. Então, quer receber o novo de Deus? Também esteja preparado, porque não é de qualquer maneira. Você pode ver que aqui, hoje no culto dos jovens, muitos jovens falaram no Velho Testamento, né, na parte de Êxodo, Levítico, Números, que são capítulos que falam, né, da construção da tabernáculo, essas coisas assim, e
lendo, também acompanhando a leitura dos jovens, eu percebi que para servir a Deus não é de qualquer maneira, né? Deus, ele falou tudo direitinho, como que ele queria, a cor do tecido, tudo Deus falou como que ele queria. Então, você acha que Deus vai te dar alguma coisa se você está preparado? Tem que estar preparado. Né? Se você não esquecer o passado, se você não perdoar, você não está pronto para receber. Você tem que estar maduro espiritualmente. E servir a Deus não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai receber aquilo que Deus tem na sua vida. E, finalmente, o algo novo. Vou ler 2 versículos que falam sobre o assunto, que é 2 Coríntios 5:17, que fala: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. E também em 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as Sagradas Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o novo é aquilo que surge, que não se espera, que não se tem. Ele traz o desconhecido e vem carregado de surpresas e expectativas. Ele acompanha a mudança e ocupa o lugar do velho. Então, se você não deixou a bagagem velha de lado, não vai ter espaço para o novo de Deus na sua vida. Então, por isso que você tem que desapegar do seu passado. E nós não temos, é uma coisa que a gente não tem. Mas quando chega, tudo transforma. Deus faz isso nas nossas vidas. Ele criou a luz no meio da escuridão, criou o planeta Terra no meio do vazio, criou a vida do pó da terra. Ele criou todo o universo. Ele fez tudo novo. Deus pode transformar uma derrota em vitória ou renovar as forças de alguém que está cansado. E o novo de Deus, ele vai além da nossa capacidade de compreensão, né? Que nem está aqui em Isaías 55, versículo 9. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. É normal do ser humano você, né, ter um planejamento. Nossa, eu quero passar em tal faculdade, quero fazer medicina, um exemplo. É normal a gente planejar, ficar vendo foto no Pinterest de como vai ser a casa. Enfim, é normal a gente se planejar. Mas aquilo que Deus tem para nossas vidas é muito além daquilo que a gente imagina. Eu imagino que deve ser assim maravilhosa a sensação de você esperar uma coisa do Senhor e Ele vir com além daquilo que você espera. E esse é o novo de Deus, né? Ele colore o que não tem cor, faz nascer flor no deserto, faz chover em terra seca, traz descanso para as preocupações, traz música para o barulho, traz paz para a tempestade. Ele é o amor no meio do ódio, é a cura no meio da dor. Deus faz um cego ver, faz um paralítico correr e um pecador ser perdoado. E também nesse versículo de Isaías, nós podemos entender que Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas das vezes a gente até se decepciona, né, com determinada situação de eu esperava tanto isso não aconteceu, mas ele sabe por quê. E eu vi uma frase uma vez, não lembro quem foi que disse, que é verdade. O não de Deus é uma resposta que nós pediríamos se nós soubéssemos o que ele sabe. Então, nós temos que sempre aceitar a vontade de Deus firme, não se entristecer. E também, assim, quando eu estava preparando, eu fiz um dia o rascunho do que eu ia falar, e aí depois no outro eu ia passar link, fazer tipo o meu roteiro oficial. E eu falei, não, eu acho que isso daqui tá um pouco incompleto, né? Porque se eu fosse falar só o que eu tinha preparado no primeiro dia, seria só isso. Mas aí Deus tocou no meu coração para falar sobre o cego Bartimeu. Aqui em Marcos 10, 46 ao 52. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão
uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram ele e lhe disse: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então o cego Bartimeu jogou a sua capa a um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. O que eu quero falar, né, nessa passagem de Bartimeu é sobre a capa. Eu fui pesquisar o significado dessa capa e apareceu assim: essa capa significava que ele tinha uma autorização do governo romano para pedir esmola, pois era um mendigo. Para Bartimeu, a capa era o atestado claro da sua cegueira, pois simbolizava tudo que não era adequado e, portanto, precisava ser deixado de lado. Ao encontrar Jesus, sua vida teria uma nova história. No contexto que eu estou trabalhando nesta noite, a capa de Bartimeu pode ser considerada o algo velho. Ela trazia para ele uma condenação de viver como mendigo para sempre, de viver de esmolas até o fim da sua vida. Mas Deus não nos chamou para vivermos de misérias, e sim para vivermos o melhor dessa terra. Quando Bartimeu lançou a capa, ele jogou o algo velho no passado e se dispôs a viver o algo novo. Ele jogou fora a condenação que tinha sobre a vida dele e trouxe uma novidade de vida para si. Ele sabia que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, mudar a situação dele. Ele não se importou com o que falaram, pois sabia que a chance dele mudar, que a chance da vida dele mudar estava passando por ali. E o mesmo Jesus que curou Bartimeu e mudou toda a vida dele, é o mesmo Jesus que está presente aqui nesta noite. Ele está disposto a mudar sua história. Basta você pedir, ter fé e confiar. Nós podemos entender que, a capa de Bartimeu, ela trazia uma condenação para a vida dele. Trazia uma condenação de viver de esmola, miséria e a sobra. Porque quando tem um mendigo pedindo esmola, você não vê uma nota de 100 reais no negócio que ele está lá. Você não vê uma nota de 100 reais, 200. Não. Você vê o quê? Moedas, 5, 10 centavos, pouca coisa. Mas Deus não chamou a gente para viver isso. Deus nos chamou para viver o melhor desta terra. Mas, você acha que Bartimeu teria conseguido voltar a ver e ter jogado todo esse jugo que tinha sobre a vida dele se ele não tivesse abandonado a capa? Ele teve que abandonar o passado. Então, quer viver o novo Senhor, como eu já falei e repito? Jogue o seu passado no passado. Acabou, não volta mais. Não adianta lamentar, não adianta chorar. Já passou. E foi isso que Deus tocou no meu coração para trazer nesta noite. Eu espero que, através da minha vida, o Senhor tenha falado aqui. E eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam a Deus. Alô, som. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Que Deus te abençoe, que até te use cada vez mais. Glória a Deus. Certeza que Deus falou no nosso meio. Só quem não estava atento à palavra, que não escutou Deus falando através dessa palavra poderosíssima. E eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Primeiro por todos os jovens. E antes de encerrar minha parte, passar para o pastor, queria avisar os irmãos que a gente está fazendo o sorteio dessa camiseta que o Natan, o Léo e o Danilo e o Celso e a Thaís e a Thalita